Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Meia Taça, episódio 9 da temporada 3. Hoje o papo é sobre ciclos de vida, de uma maneira bem ampla, sobre aquilo que a gente, os ciclos que se abrem e fecham nas nossas vidas, sobre as nossas vivências, sobre escolhas, mas também cronologicamente, né? Fran, Camila, falando assim para a gente abordar um pouco daquele tema que finalmente tem ganhado visibilidade nas mídias, nas redes, e a gente tem acompanhado. E vocês vão saber qual é o tema em breve. Mas eu gostaria de dizer que aqui a gente vai fazer um retrospecto desde os nossos primeiros ciclos de menstruação, que não tem a ver só com o ciclo de vida, mas também com o ciclo biológico, desde quando a gente começa a lidar com esse assunto até o assunto que ganhou pauta agora, recentemente, tem ganhado pauta, que é a menopausa. Mas olha, a gente não vai se derramar em lágrimas aqui, porque eu não tenho hormônio para isso. Não sei as meninas, né? Mas estamos economizando hormônio, porque a gente quer continuar bem. E aí, Fran, o que você acha sobre isso? Você acha que a gente tem, assim, um tempo cronológico muito demarcado por ciclos? E a Eu penso TPM é que um sim, deles? eu penso que sim, que nós mulheres, a gente realmente é cíclica. Eu acho que o X da questão é a gente, nós fomos educadas para perceber como tudo que está relacionado ao feminino como algo ruim. Então a gente não respeita a nossa ciclicidade, se a gente pudesse assim dizer. Mas isso eu aprendi depois dos 40, né. Antes eu nunca Madura, madura. celebrei eu nunca celebrei essa coisa do ser cíclico, assim. Se a gente o nosso contraponto, são os homens, né. Uhum. Eles não têm eles não são cíclicos, eles não vivenciam isso tudo, mas eles também não têm a oportunidade de entrar nesses processos de introspecção que esses ciclos nos levam. Então, assim, acaba que, eu tem um tempo, assim, que eu fiquei muito puta mesmo com essa coisa de: "Nossa, mas tudo de mulher é difícil demais, TPM, menopausa, climatério", eu: "Putz, não dá pra lidar com isso". Aí eu vi uma psicóloga dessas que refletem um pouco sobre a questão feminina, ela falava assim: "Olha, a mulher ela tem a oportunidade de entrar em contato com as dores do mundo através do seu ciclo, e os homens eles passam por cima". Mas eles têm as dores, né. Eu acho que se a gente começa a olhar assim, fica eu penso que é menos difícil entender. Eu acho que o X da questão é não integrar o processo, sabe, Uhum. assim. É tipo, aí é um monte de fase e que comanda a minha vida. Tá, mas ou a gente faz as pazes com isso, ou a gente Eu acho bonito essa reflexão, Fran. vive permanentemente em A guerra, e até né. porque não tem como a gente saltar disso, né, Não Camila? Eu não tem. s como é que se a gente fosse lembrar do respeito a esses ciclos, que a gente vai entender aos poucos, antes da gente começar a gravar, a gente até falava sobre isso, né, da gente estar sempre se preparando para enfrentar um novo ciclo, e a gente é Uhum. educado a isso. Isso. Desde pequenininha, no mundo feminino, vocês homens que estiverem ouvindo a gente, vão entender que talvez vocês nunca tenham tido uma conversa aos 10, 11 anos de idade com os seus pais para explicar: "Olha, você vai entrar num novo ciclo, É. né, e é o Tã tã ciclo, tã tá? tã. Vamos aqui conversar Vamos sobre abrir as isso. portas Vamos da abrir as portas". esperança, todos desesperados. Isso. E aí eu ouvi de uma sobrinha minha, até queria ouvir de você, Camila, como foi para você, por exemplo, depois para a Fran também, como foi essa questão, por exemplo, da menstruação. Uhum. Mas eu ouvi de uma sobrinha minha que tem 11 anos, ela muito nervosa um dia para mim, ela é uma criança, né, um pré-adolescente, né, mais fechada, mais introspectiva, e ela falou: "Tia, eu tenho tanto medo de ter que menstruar, eu tenho pavor, eu tenho ódio só de pensar que eu vou menstruar". Isso me doeu, porque eu falei: "Como? Como ela pode ter essa sensação? Como é que ela pode pensar isso? Esse é um ciclo tão natural da vida da gente, né". E até 2025, gente, né, você não espera que a criança vá ter essa performar falando isso. Uhum. Mas as pessoas, a gente sofre com esse momento, assim, de ter que esperar para entrar num ciclo. Como é que foi para você, Camila? Só para a gente Então, eu tentar. acho que é importante também o que a Fran trouxe, né, da questão dos ciclos que a mulher passa, que são biológicos, fisiológicos, mas que toda a preparação, que é uma construção social, ela é uma construção de subjetividade, né? Então a gente vem já com essa coisa do, olha, quando você menstruar, aí depois quando você engravidar, que aí você tem um outro tipo de Uhum. ciclo, depois quando você entrar na menopausa. Uhum. Então já existe quase que uma mentalidade, ou sei lá, né, um arquétipo mesmo desse coletivo, que coloca as mulheres em uma preparação para a próxima etapa. A minha inauguração dessa etapa, que foi a menstruação,
Eu lembro que eu também tinha essa coisa de querer que ela acontecesse tarde, e na minha família foi tarde, porque a minha mãe menstruou com 10 anos, a minha irmã também. Bem jovens, né? E eu menstruei com 13 anos e meio, né, então deu tempo de crescer um pouquinho mais, eu sou mais alta que elas, e não sei, né, de alguma maneira também me preparar mais para o assunto. Mas eu sempre detestei os dias da menstruação, nunca tive muita TPM, acho que a Fran tem mais, Propriedade para repertório falar sobre isso, sobre, né? infelizmente. Mas assim, eu sempre detestei o lance do absorvente, me incomoda muito. Quando eu menstruei era a época também do você não pode usar absorvente interno porque você é Ah, virgem, Uhum. então era aquele grandão tabu, lá e você vai para a escola com aquilo não no pode meio das nadar. pernas, não pode fazer natação, né, aquele receio de alguém estar vendo. Mas, principalmente para mim, sempre foi o problema da cólica enquanto eu estava menstruada. Então eu sentia que era uma fase que naqueles dias era como se a vida me pedisse um recolhimento, né, então fica mais quieta, fica mais tranquila, e nem eu queria isso, porque eu era muito espoleta na época, e também eu acho que os ciclos, ainda que sejam biológicos e a gente sabe tudo isso, eles não são respeitados socialmente, né, a gente não pode Sim. simplesmente faltar ao trabalho alegando que estou com TPM. Não, isso é frescura, você vem, né, você não tem nem coragem de falar isso. Uhum. Então, para mim foi muito marcado por isso. E assim, eram cólicas de desmaiar na escola. Hum. Ah, aquela pressão 9 por 6 que Uhum, ninguém que a vai nos gente derrubar, porque tem. a gente Sim, a gente já tá no chão, a gente já tá a no gente chão e convive sabe com como isso. levantar. Então, Exatamente. para mim tinha esse peso que eu só fui controlar com hormônio mais adiante. Então, eu me lembro que eu não tive também não tive muita TPM, não que eu consiga, assim, né, muitas recordações sobre isso, mas também tinha cólicas brutais, né, lá por volta eu menstruei muito cedo, com 12 anos, lembro exatamente do dia, lembro onde eu estava, era Copa do Mundo, eu estava na casa de tios e meu tios eu contei para minha tia contou para meu tio, ele contou para todo mundo que estava vendo o jogo, né. Aí eu falei: "Bom, que legal, né, já virou uma festa da menstruação, 50 pessoas", e eu falei: "Olha, Vermelhou no né, começo. tudo bem, né, fazer o quê, né?" Todo mundo virou aquela socialização da minha menstruação, saíram para comprar absorvente, e as filhas da mesma idade, que eram primas, não tinham menstruado ainda, eu menstruei muito antes, então eu ia fazer estava fazendo 12 anos, eu ia fazer 2 meses, né, a Copa sempre é em Uhum. julho, né, eu faria em outubro. Então muito nova, né, nem Uhum. 12 anos completos. E para mim foi muito estranho, depois eu tive muitas cólicas, e depois disso mas eu nunca fiquei cerceada, Camila, assim, eu usava absorvente interno, sem a minha mãe saber, e não me ligava, porque, se fosse eu ia nadar normalmente. Então, assim, eu decidi que já que como foi uma festa, Uhum. né, todo mundo celebrou, eu fiquei muito pipe, mas não podia fazer nada, eu levei na brincadeira, eu falei: "Ah, é, Adorei, então tá". amiga. Fui pra piscina, usei absorvente interno, me desconectei disso e tentei enfrentar isso de uma forma muito leve. Uhum. E a vida toda foi muito tranquilo quanto a isso, né, sentia, né, as TPMs, mas não foi algo gritante. Mas a gente sabe que você tocou num ponto importante, que as pessoas também não comentam sobre esse ciclo, enquanto ele pode ser brutal para algumas Sim, mulheres, é, né, Fran? Então, assim, sim. você que já sofreu e sofre muito com TPM, como é que é isso para você nessa Então, realidade desse ciclo? eu também menstruei mais tarde, como a Camila, por volta dos 13. E Viu porque a gente cresceu? é, É, eu fiquei delícia, né, gente? Fazer o quê? e essa história, assim, do isso foi o que mais me pegou, o constrangimento público, Uhum. familiar. Eu acho isso totalmente desnecessário. Sim. Isso é algo da sua Uhum. intimidade que Não você tem que tem que ser. lidar, e isso era muito constrangedor. Eu lembro de uma prima minha mais velha que quando ela contou, a mãe dela contou na frente das outras primas, das outras tias que ela tinha menstruado, a gente era mais nova, não menstruou ainda, e ela foi chorar no canto do quarto, e a gente: "Ah, mas ele é muito dramático, não sei o quê". Depois eu entendi, porque realmente é a sua intimidade, é É, algo desconhecido, você não sabe o é. que que vai acontecer, todo mundo cria essa expectativa, tá chegando ela, foi dada a Uhum. largada, Uhum. e aí alguém vai e te expõe publicamente algo que você não sabe, que vamos parar pra pensar, assim, numa mentalidade adolescente, é estranho. É. Sim, Você não sabe o que fazer com aquilo, mas eu particularmente, assim, tirando esse constrangimento, eu lidava bem, assim, porque eu também não tinha Uhum. cólica no e tudo começo, né? mais no começo, sabe. Agora o que me pegava mesmo era a questão da TPM. Só que mais tarde, assim, com terapia, eu fui entender que a TPM tem um lance orgânico, das oscilações hormonais, mas tem uma questão muito emocional.
É como se fosse assim, uma janela para você colocar para fora as suas raivas, sabe assim, teve uma queda hormonal, então deixa eu me aproveitar. Porque eu tô Uhum. chateada com o meu relacionamento, eu tô grilada com essas pessoas. É aquele espaço para você colocar para fora os seus demônios. Na hora que eu comecei a entender isso, a própria relação com a menstruação melhorou, assim. Uhum. Às vezes eu ainda tenho TPM, apesar de hoje em dia, graças a Deus, usar de hormonal, e eu raramente menstruo. Mas fazer as pazes com essa ideia de que eu não preciso de uma licença menstrual para ficar nervosa, Uhum. de uma licença menstrual para expor os meus incômodos com o meu ex-companheiro, com a minha família, e eles com o meu trabalho e tudo mais, trouxe a TPM para um lugar menos intenso, mas foram muitos anos lidando com isso. Muitos. De buscar remédio, acupuntura, de ter enxaqueca, de inchar, de ficar trocando de anticoncepcional para ver. Se melhora. Nossa. E organicamente não tinha nada que justificasse essa TPM. Por isso que ela foi pro divã, né? Uhum. O que que é? Mas tem questões biológicas, né, Fran, que a Não, gente não eu pode, sinto, a gente sim. fica menos disposta, você tem um cansaço, uma falta de energia, Uhum. essa queda hormonal dá um estado depressivo, você fica mais Uhum. irritada, É. mas o negócio é que o gatilho era grande É. demais, a Aí situação você carregava com muito carregava mais, com né, muito mais emoção do que emoção. Mas é isso que eu falo, assim, eu quero passar para minha filha, que ela tá próxima disso, de que para ela respeitar um pouco mais esse ciclo. Por que você tem que, de repente, nadar se você tá menstruada? Às vezes você não uhum, se você quer, não quer, às vezes você não exatamente. quer. Uhum. Mas eu não quero ir pra academia. Eu tenho uma raiva de quando o povo fala assim, não, mas tem que treinar mesmo menstruada, melhora a cólica. O que melhora a cólica é ficar quieta. Depende, Remédio. depende. Mas para algumas pessoas vai Sim. funcionar mesmo, né, então a gente não pode desqualificar. Eu acho que assim, para mim sempre fez bem, mas era para mim, é É. individualidade, né. Eu nunca forcei para minha filha: "Ah não, você tá menstruada, mas você tem que colocar absorvente interno e tem que ir para academia, tem que malhar". Ela também Uhum. menstruou muito cedo, minha filha, desculpa a exposição, mas ela já é uma adulta, mas também assim, como eu, ela também menstruou antes de fazer 12 anos. Então, mas eu nunca forcei, nunca falei nada e falei: "Olha, quer ir, não quer, vai, faz, não faz". E ela também acho que encarou de uma forma natural, né, nunca porque eu acho que a gente tem que respeitar, é o que a gente falou no começo, são ciclos que são biológicos, mas trazem para a gente também uma perspectiva psicológica que nos dá a possibilidade do recolhimento, do pensar, do entender, Sim, do saber que autoconhecimento, né. nós somos bichos, e Sim. tanto quanto os homens também. Talvez nesse ponto, Fran, é uma reflexão muito bonita que você trouxe, que talvez, inclusive, os homens não percebam, não discutam os ciclos pelos quais eles passam, por Sim. eles não serem tão visíveis para as pessoas, né? A gente tem demarcações É. que são muito visíveis. Você tocou na questão da gravidez, né? Uhum. Então, bom, a gente está nesse respeito e espera dos ciclos. A mesma coisa a gente pode dizer, então, quando vem para a menstruação, que para muitas vezes, em alguns momentos, pode ser traumatizante para algumas pessoas, mas também é um momento da gente com calma, no tempo de cada um, refletir o quanto isso, como você fez durante um tempo, você precisou de um longo tempo para entender que muitas coisas que você trazia no seu TPM também eram ansiedades, que precisavam ser tratadas psicologicamente, com outro Sim. tipo de apoio. A mesma coisa vem também para outras expectativas que as pessoas têm do mundo feminino, como, por exemplo, o ciclo da maternidade, como Mas você Sim. antes de falou você também. avançar nessa questão, eu acho que acho que o ponto, assim, eu acho que tem, pelo menos para mim, acho que tem muito a ver com aquilo de que tudo que é associado ao feminino é ruim. Uhum, Uhum. Aquilo que mais caracteriza o feminino em termos de arquétipo, ele é considerado como algo que nos enfraquece, que uhum. nos deixa menos Que competitivas, traz um que cai, sofrimento, né. a gente cai Sim. num sofrimento. Acho que esse entendimento também, que não é porque é feminina que é ruim. Por que Uhum. essa pausa é ruim? Por que esse recolhimento é ruim? É. Porque Sabe? o mundo quer performance, O né? mundo quer Quer performance. produtividade o tempo Exato, assim. todo. Aí se a gente olha na perspectiva lá dos arquétipos lá do Jung, do ânimos e do ânima, Uhum. a característica fundamental do feminino é a capacidade de introspecção, É. de análise dos próprios sentimentos, é a capacidade gerativa, Uhum. criadora, Sim. a espiritualidade. Nada disso é valorizado na sociedade do desempenho. Não. Então a gente repele. Agora, se a gente integra, se você faz as pazes com isso, o que é muito difícil na sociedade do desempenho, que a gente, tipo, não tem tempo nem para viver um puerpério em paz, com a Sim. CPJ, Sim. né? É,
você realmente começa a ter problema com sua própria forma de ser. É. Coisa que os homens não vivenciam. Eles não Não. sabem o que, que é você olhar para o seu corpo, para a sua forma de funcionar e falar assim: isso não funciona. Uhum. Isso não se adequa ao mundo que eu estou. É absurdo. Como é que um corpo não se adequa ao mundo que a gente tá, Vive, que né? a gente vive? Sim. E aí, Fran, não sei, mas Camila, por exemplo, você escolheu a maternidade próxima aos 40, né, Camila? É, na verdade eu fui escolhida, né. Eu quis ser Mas sutil. assim, eu fui Hum. escolhida, mas hoje eu vejo que com muita gratidão isso, sabe, esse fato. E aí quando a Fran estava falando, né, que ela tratou a questão do ATPM no divã, eu tratei também essa problemática da cólica, do usar o hormônio muito tempo na maternidade. Então, assim, a minha gravidez foi uma gravidez, que eu me senti muito plena, muito disposta, sabe. Eu não tive essa coisa do enjoo. Dormia muito nos 3 primeiros meses, sim, né, eu estava num clima frio, Nossa, então tudo era tudo isso ajudava, confabulava a tudo. favor. Mas, logo depois da gravidez, eu entendi que eu não queria voltar a tomar hormônio. E aí, gente, foi a primeira vez, né, eu menstruei com 13, eu engravidei com 39, 38 para 39, então foi a primeira vez nesse intervalo gigante que eu consegui admirar o ciclo do meu corpo. Admirar mesmo, sabe, de perceber: "Agora estou ovulando". Então senti Uhum. isso fisicamente, senti isso, psicologicamente, subjetivamente. Agora estou próxima a menstruar, agora eu sei que eu vou menstruar, e de uma maneira muito tranquila, porque sim, a cólica foi embora, hoje se eu sinto é 1 ou 2 dias, mas muito leve. Coloquei o DIU de cobre, porque eu realmente não queria mais hormônio, porque para mim tudo mudou, inclusive principalmente a libido. Aí ok, né, também saí de um casamento falido, isso pode ter Acho que ajudado. ajuda. Mas, pra mim hoje é muito mais perceptível essa história do olhar para dentro e se sentir integrada com os ciclos, com os hormônios, né, aí daqui a pouco vai se integrar de novo com a Ai, menopausa, você tá fazendo as mas por enquanto pazes, tá ok, tá Tentando. muito mas bom. sabe que isso é uma falta recorrente, assim, dizem a Nauara Maia, que a gente já trouxe aqui no podcast uma vez, ela fala que muitas mulheres relatam que fazem as pazes com o ciclo, com a própria sexualidade, depois de se tornarem mães. É, Elas percebem a Eu potência, a diria que eu capacidade também. de realização, né? E eu acho que também sai daquilo que a gente comentou antes, agora você menstruou, cuidado, você pode engravidar. Porque você já engravidou, Tira né? da cabeça Tira aquele aquilo da peso. cabeça, aquele gente, mas olha peso. só, eu não sei se é bem assim não. Esses dias eu ri demais de um meme, a mulher falando que estava entrando na menopausa, já com todos os sintomas e engravidou, 47 anos. Ela Aí não a era a Cláudia outra Raia. Jesus. não, aí a Ela outra não falou era a assim: Cláudia "E Raia. eu que descobri, mês passado, 52 anos". Aí eu vi um comentário que eu ri demais, ela falou assim: "Gente, não faz isso comigo, porque antes o meu medo era gravidez na adolescência, agora é na menopausa. A mulher não tem sossego". Tristeza, gente. Eu falei: "Não é Real, possível que Mas era gravidez da menopausa". eu vou dizer pra vocês uma coisa muito engraçada. Eu já passei da menopausa, eu tô com 55. Vocês aham, são quase 10 anos mais novas que eu, as duas, né? Uhum, sim, Então, eu quando consegui perceber que eu estava na menopausa, sou uma pessoa meio desassociada de algumas coisas. a gente sabe. Então, é verdade, ok. tá Eu tudo não certo. percebi que eu estava entrando na menopausa. Já contei história para muita gente, né? Que sua médica falou: olha, você, cadê seu ovário? Eu falei, senhora, não E ela é sei. tristíssima, né, e Né? você Ela, nem magoadíssima. O seu ovário desaparece. Senhora, eu não tô achando. Eu falei, senhora, a senhora não está vendo meu ovário, muito menos eu, né? daqui de Daqui de fora, né? Não tô vendo. Fiquei indignada com a médica ter ficado chateada. E eu falei, tá tudo bem, a senhora descobriu o que é isso? A senhora tudo bem? O que eu estava sentindo? Porque eu fui ao médico, eu sempre tive uma menstruação muito irregular. Não usava também. DIU, Camila, mas era muito irregular. Menstruava muito pouco, desde sempre. Fui mãe primeiro aos 29 para os 30, depois aos 33. E meu ciclo nunca foi um ciclo muito correto. Uhum, E aí, às vezes eu menstruava um mês, às vezes não menstruava, ficava menstruada há poucos dias, então era assim, e eu estava acostumada. Eu estava com 40, foi uma menopausa que dizem que é normal, mas algumas pessoas dizem que é precoce. Eu estava com 43 anos e aí eu estava sentindo muita irritabilidade, que aí chega a rainha da menopausa, o outro ciclo, né? Muita irritabilidade, insônia, muita insônia, tendo que tomar remédio para dormir e algo
era particularmente psicológico, eu me sentia não estava legal. Eu não tive fogacho, Hum, não tive calores, nada. Então, assim, cada um por isso que é muito é. individual, né. E eu só sentia isso. Eu falei para o meu médico: falei: "Doutor, eu tô pirando, não tô bem". Ele: "Não, Sandra, vamos fazer os exames normais, não, né, de rotina". E na endovaginal, ela falou: "Não, você não tem praticamente ovário, você é quase pós-menopausa". Eu falei: "Uai, então descobrimos, tá tudo certo, É que isso. Isso. beleza". Não, eu tô claro que eu tô brincando aqui com humor, mas para as pessoas, quando eu falava para qualquer pessoa: "Ah, eu tenho 44 anos, eu tô na menopausa", as pessoas falam: "Mas como Sua vida assim? Sua acabou. vida É. acabou". Assim. Pronto, nossa, joga a chave filha, Joga a né, chave. pode aposentar, né. E tanto quanto foi depois que eu tive filho, por isso que eu achei muito individual, então as que a Uhum. Nauara fala eu concordo e eu posso dizer que para mim foi assim, a gente não pode também, né, dizer que pode ser para todo mundo, mas eu também me senti muito mais potente, né, com esse ciclo. Talvez por esse motivo, né, eu tinha muito medo de engravidar, eu Uhum. casei muito nova, 23 anos, fui resolver ser mãe quase 30, mas eu tinha medo e não sabia muito bem se eu queria, Uhum. né. Uhum. Mas aquela pressão da sociedade: "Ué, mas você casou, e aí, não vai ter Quando é que filho? os filhos Quando vêm? é que os filhos vêm?". E chega uma hora que você fala: "Tá, eu não tenho muita certeza". Hoje em dia eu sou muito feliz por ser mãe, Uhum. mas fui mãe. E aí acabou, gente, parece que meu mundo floresceu. Eu estava bem com o meu corpo, É. eu me sentia potente, eu me sentia que eu podia dominar o mundo, né, e dominei. Brincadeira. Mas depois, Camila, quando vem esse outro ciclo, Fran, eu acho que a expectativa das pessoas é ainda maior, porque as pessoas querem saber de você como é que você está, né, e não debatem esse assunto. Porque Não. para mim, por exemplo, foi uma passagem que hoje eu até olho e falo: "Nossa, mas eu fui muito forte, né, encarei de uma forma", mas não é que eu fui forte, eu fui pega de surpresa. Por quê? Porque a gente não tinha informação, Aham. né. Por isso que é bacana hoje a gente ver, eu tenho certeza que vocês concordam comigo, essa pauta tão Começou a É, aparecer, né. aparecendo tanto, visibilizada, né. A visibilizada. Fernanda Lima, acho que está contribuindo muito, né, ela coloca mesmo Sim, como é que ela A está se Cláudia Raia sentindo. também, a gente citou A Cláudia aqui. Raia, sim. a Rita Lobo, Rita que a gente Lobo, comentou né, esses dias, brincando, até né. tô bebendo aqui, quero dizer: "Rita, É. comigo também é assim, depois dos 50 o álcool não gosta mais da gente. A gente bebe essa tacinha hoje, Não, amanhã a gente tá suficientemente. destruída". Amanhã é chikungunya. Isso, né, mas tá tudo certo. Mas eu acho que acho que entra 2 coisas aí. Primeiro é esse valor reprodutivo que nós Sim. temos, né. Uhum. Nós só somos úteis à sociedade se a gente está jovem e reprodutiva. Tanto é que o governo legisla sobre nossos corpos, É. né. O seu útero pertence ao governo, ele é que decide Sim, quando, como, pode ou por não. quê, Uhum. né. Eh E aí a gente é refém desse ciclo. Então, se você deixa de de poder reproduzir, de engravidar, e você entra num processo declarado de envelhecimento, você não é útil mais à sociedade. E assim, com esse surgimento dessa pauta da menopausa, eu também vejo o surgimento da busca e desenfreada por eu também ser forever young, né? Não sei se vocês têm visto essa pauta. Sim, Ah, as mulheres podem continuar com alto desempenho e tal. Mas Não, a gente não pode. preciso. eu preciso ficar com alto desempenho depois dos 50 anos de E aí idade, tem a Não, parecer questão 50 não. eternamente então, Vamos jovem. vamos aquelas lá para a mãe técnicas, da mãe da menina que a gente comentou, da né, Kylie Jenner, né, como é que é o nome 60 dela? anos com cara Deep de Plain Facelift com Look. cara de não sei o quê, né, gente, Cara da filha, nem dos idade, Ageless 40. né. Comet, que É, não ageless, tem você não tem idade, idade, não tem. né? Só que o Você corpo pode. pode não ter cara, mas o corpo todo tem, né, gente. Então, Mas assim, cada vez menos, né, amiga. Uma mulher hoje de 60 como ela não tem o corpo de uma mulher de 60 de 20 anos não, mas eu não atrás. tô falando do corpo, busto, Por dentro, cintura, eu tô né? falando por dentro. Você não vai Ah, mudar mas só não o é teu isso que importa, DNA, né. etc. Não Então, importa, Não né? é isso, o que A minha mãe, importa é o a exterior. minha mãe é esses muito dias ela falou uma complexo. coisa, assim, nossa, envelhecer é difícil demais. O povo é preocupado com a cara, eu tô preocupada com o preço do implante, dos dentes que começa a cair. Porque Sim, você, igual minha mãe tem 70. 60 e poucos anos, né? É, seus dentes não foram feitos para isso tudo mesmo, Não, gente, não. não foi. E assim, 80. em 80 anos de idade, tem muitas coisas acontecendo para manter esse corpo É, funcionando. E aí, a sua grande preocupação da vida é a performance, é. Sim. é a beleza, é a juventude, porque essa pauta tá vindo junto também. Também, Sim. e eu brinco com os memes de academia, né, gente? As pessoas falam: "Olha, eu tenho 70 anos, eu estou no crossfit, É. fazendo isso, fazendo aquilo, com montanhas de músculo". Eu penso: "Meu Deus, será que Tá? eu As vou ter que velhas estar assim aos contemporâneas. 70?" Na Chocada. minha vez de ser
velha, é assim, Né? Essa não é performance que eu vou possível. ter que Pode pra Me fazer um biscoito. deixa. Mas sabe que, ela falando aí da irritação dela, eu lembrei de uma história que ronda na minha família. Eu convivi um pouquíssimo, assim, com a minha bisavó, Uhum, Maria Richa. O pessoal chama ela de manhota. Minha mãe, as irmãs, eh, todo mundo chamava de manhota, que é outra mãe, é um outro nome pra Uhum, avó, né. uhum. E aí disse que a minha avó e a irmã dela foi uma gravidez de gêmeos e foi são as filhas mais novas. uhum. E foi uma gravidez, assim, avançada. Então diz que depois que minha avó e a minha tia-avó nasceram, a minha bisavó enlouqueceu. Foi isso que eles disseram, assim: "Ah, a manhota enlouqueceu". E aí, o que que era o enlouquecer? Eu acredito que ela misturou uma depressão pós-parto Com com a a menopausa. menopausa, Menopausa. porque a conversa é que ela acordava no meio da madrugada para tomar banho no rio, desesperada, Nossa, gente, Olha, chorava, tadinha, coisa loucura. demais, era Oh, muita Deus me livre coisa. e guarde, tá E vendo? aí as Medo de meni engravidar era, na sim. menopausa? E aí as meninas, a minha avó e a Tirani, elas foram criadas pelas 2 irmãs mais velhas até os 5 anos de idade, que eu imagino olha. que foi o período de É, que ela climatério que teve, ela depois ela teve, aí Mas ela depois voltou. ela faleceu ou ela voltou pro corpo? voltou Voltou. pro corpo. Ah. Ela morreu, eu acho que eu devia ter uns 2 aninhos por aí, ela deu tudo certo, assim. Gente, mas é isso, É isso, é né? isso que a conversa é que depois que ela teve as meninas, a manhota enlouqueceu. Não, mas Olha. desse jeito aí, qualquer um. Que ela Não acorda é? imagina? Mas aí, nesse caso, eu vou dizer para você, a gente está falando dessa performance que está sendo cobrada, que a gente está vendo, né, com essa preocupação da estética o tempo todo, tem nomes caríssimos esses procedimentos, Caríssimos. né? Eu fico pensando assim, e quando fala da libido, por exemplo, vocês não estão sentindo nenhum sintoma ainda da menopausa? Algumas coisas do Ou estão na climatério eu sinto. perimenopausa? Não, mas não diagnosticada em exames, mas assim, batendo papo com ginecologista e vendo mesmo essas informações, eu já sinto assim algumas coisas assim, os picos hormonais assim, Uhum. parece que tem um negócio, aí de repente fica tudo bem, aí depois vai de novo e fica tudo bem. Aí meu ginecologista falou assim: "Ah, essa fase é assim mesmo, É, é da oscilante, energia, aí né, que tá. começa a Tem épocas que eu tô ótima, mas de repente parece que me desplugaram Da tomar. da tomada. tomada, essa oscilação de energia, uns sintomas assim que minha mãe e a madrinha sempre tiveram um zumbido no ouvido, eu Ai, você acompanhei é esse perda zumbido. auditiva. Então, eu já fiz Da exame, idade. né, eu acompanho por conta da minha Da ATM. da ATM, essa coisa do ouvido, e Uhum. Não, não tô é. brincando. Olha que Mas loucura. pode ser, que é uma coisa que a gente tem que acompanhar mesmo. A Uhum. perda Sim, auditiva sim, pode sim, levar à sim. demência, É. É. né, não é uma coisa assim. Mas eu percebo algumas coisas, essas assim, a libido não é que ela diminuiu, mas eu percebo que ela mudou. Ela parece que mudou de lugar, alguma coisa relacionada à libido. Eu não perdi libido, muito pelo contrário. Tudo bem? Estamos aí, né? Estamos aí. Adoro. Não é essa a questão. Ai. Mas eu percebo que teve um deslocamento, alguma coisa que eu não sei nomear aconteceu relacionada a essa libido, ela mudou. Mas eu quero dar meu depoimento, já que sou uma pessoa mais experiente sobre esse assunto aqui, para dizer que, quanto a isso, gente, eu achei muito bacana, a gente trocou várias figurinhas essa semana, né, falando Uhum, sobre esse tema, né, ouvindo pessoas que a gente, sabia que estão falando sobre isso, e eu achei muito bacana. A Rita Lobo, foi Uhum. legal você ter falado Sim. agora que eu me lembrei, que ela falou de uma forma tão natural: "Gente, não é a mesma libido, e tem dia que a gente não tem libido". Agora eu te pergunto, a sua vida inteira você teve libido sempre? tesão Opa, 24 horas tesão por dia. 24 horas por dia, tô sempre pronta para Pois o rolê? é, É exatamente. assim, gente. E com o passar do tempo também, principalmente quando você vive um relacionamento monogâmico, né, casada, etcétera, há muito tempo, com o mesmo parceiro, parceira, as coisas mudam e Sim. você tem que É. procurar novos encaixes. E se isso também não é uma forma madura de você refletir sobre ciclos da sua vida que vão mudar, gente, nós somos seres com data marcada. Sim. A única Sim. certeza que a gente tem é que a gente vai embora. E Uhum. tá tudo certo você ter ciclos onde você tem um pouco mais de libido, a flor da pele, É. né? Outros que você pensa, olha, eu preciso organizar essa libido aqui. Eu não estou com tanta vontade assim de transar, mas deixa eu perguntar, deixa eu tentar, deixa eu encaixar um horário, porque quando rola, rola muito bem, né? Hum. Mas eu não preciso ter a mesma libido que eu tinha aos 25 anos de idade, tendo 55. É, não vai Para ser mim assim. tá tudo certo, mas eu sei que a gente pode falar sobre isso há muito pouco tempo, Uhum. né, porque isso não poderia nem ser Sim. comentado, Nossa, né, não. porque se eu fico pensando, né, na idade da sua mãe, da sua mãe, talvez Aham. talvez menos, mas algumas mulheres que são mais, né, querem se mostrar mais focosas da vida, e que é legal, a cobrança por você ter performance o tempo todo, porque você vai ser traída, se você vai ser chifrada, você vai ser trocada, é enorme, né. Então as pessoas não podem simplesmente dizer:
Isso é uma dica, né, gente, não Quero, é não isso que quero. faz você ser traída, tá. Arrasou. Não, Por não favor. é, não é. Ô Lu, mas é engraçado, assim, você quando você estava falando, eu fiquei pensando sobre isso, porque a gente comentou, né, do que Uhum. a Rita Lobo trouxe. É porque muitas vezes a gente coloca também a libido só como uma coisa sexual, né, que você Sim, realiza na verdade. cama. E Sim. Uhum. eu acho que tem essa libido pela vida, esse tesão Sim, de fazer, de acontecer. Para mim, essa virada dos 40 foi também uma necessidade de uma estabilidade que eu nunca tive, sabe, uma estabilidade de emprego, financeira, eh, de uma parceria também, sabe, se eu estou num relacionamento agora eu quero que seja um relacionamento parceiro, onde eu sei onde é que eu estou pisando, Uhum. o quanto eu mais posso maduro, né, contar ou não Camila? é. E aí para mim a libido está muito relacionada com isso, e a gente começou o programa falando de ciclos, né, que se abrem, que se fecham, então hoje a gente inclusive está aqui celebrando também um ciclo, Sim, eu vou ficar morrendo de saudade de vocês, o lance de ir embora, né, então vou para outra cidade, começar uma coisa totalmente nova, com outras pessoas, mas é a abertura de um ciclo, é claro que não é um encerramento aqui, mas dentro de uma vontade de eu quero agora essa segunda etapa da vida, então entendendo meio os 40 como um marco temporal, um outro estilo de vida, né, que eu possa ter uma dedicação ao meu filho com mais tranquilidade, sem a correria que a gente enfrenta, né, que a gente sim, sabe sim. isso. Então para mim também está muito ligado com isso, e esse atravessar do portalzinho aí dos 40 que eu acho que é onde inaugura tudo isso, né, Aham. desse Uhum. pensamento da menopausa, etcétera, ainda que não estejamos vivenciando claramente, nós 2, né, mas para mim tem a ver com isso, sabe, do que eu desejo também da minha vida de agora em diante. E aí isso ganha uma clareza e uma firmeza de propósito que eu acho que eu não tinha. Era meio deixar a vida me levar e agora, olha, eu quero dirigir para cá e é aqui que eu vou chegar. Então acho que para mim também tem a ver com isso. A gente vai continuar o programa agora. Eu vi Vamos. um antropólogo americano que, infelizmente, eu não fui atrás do nome, mas ele estava falando assim dessa a função da anciã, essa mulher que não reproduz mais, em todas as Uhum, sociedades, desde os povos originários, né, africanos e tudo mais. Dizia o seguinte, que em todas as sociedades, a anciã, ela é a guardiã do conhecimento e da sim, memória. Porque quando você está na sua idade reprodutiva, você está focado em cuidar dos é filhos. sobrevivência, É né. Sobrevivência. sobrevivência, é educar um outro ser Sim. humano para sobreviver. É. E aí, olhar para essa fase, para a menopausa, como é a guardiã da memória, da Uhum, experiência. Eu acho que eu volto naquilo de novo, assim, parar de olhar para o feminino como se fosse algo ruim, ruim. porque eu compartilho da Camila, assim, entrar nos 40 anos, tipo, é ligar um grande foda-se pro Uhum, mundo e falar assim: essa sou eu sei o que que eu quero da minha vida e o que me faz bem, é, e eu vou lidar com isso. E se você não quiser ir, você pode ir, tá? Fica à vontade, foi bom, é. né? Essa oportunidade, assim, porque é o prólogo desse momento. Para você Uhum. ser a guardiã da memória, Sim. Você tem que você bancar isso primeiro, você tem que né. bancar isso E de primeiro, você tem que autoconhecimento, estar né, Camila? bem, você tem que estar bem com você mesmo. Senão você vai ficar infernizando a vida dos outros. Deus me livre e A gente guarde. vocês conhecem, né? As Sim, sogras, as mães que não deixam. É bem esse lugar. Vamos parar para pensar. As sogras e A as gente mães não vai ser assim que não. não A Lu eu sei que não deixam, vai. de que não jeito nenhum. deixam os filhos desenvolverem, Crescerem. crescerem, que infantilizam os É, parceiros, que transformam os pais em filhos, é. para poder ter um móvel, assim, para ficar ainda nessa figura de quem está controlando, do Cuidadora, o que cuidadora e controla etc. tudo, sendo que a gente não Hum, controla nada. No nada. máximo, os nossos desejos para o que a gente quer nos nossos Eu Uhum. ciclos. quero ser a rainha de ouros do tarô. Nossa, pronto. Tudo bem, né. Então, Camila, e eu acho muito legal, Fran, então, assim, só para a gente poder reforçar o que a Camila falou, que eu acho que é importante. Menopausa não é o fim da festa, né, a gente está Não. aqui no baile, nada é o fim da festa. Então a criança com 11 anos de idade que fala: "Eu tenho medo, não quero, isso é agressivo, isso me agride pensar que eu vou menstruar". Como assim? É uma naturalidade do seu, né, do eu feminino e Uhum. não tem como mudar. Então,
a gente entender que esses ciclos biológicos também têm a ver com os ciclos psicológicos, de Sim. escolha que a gente faz na vida, porque a vida vai nos fornecer isso, né. Na sua finitude, no É. plano da sua finitude, é como não é que a gente tem que ter uma vida, né, como nossas planilhas, né, Não, nossa que nem Não. nosso funciona, né, já dashboard que a gente acha ali que está tudo controladíssimo, claro que a gente tem essa expectativa, mas a gente na vida, a gente tem que ter planos e a gente também tem que ter esse momento, né, "Olha, eu quero chegar lá de que forma?". E Uhum. para chegar lá, eu tenho que muitas vezes fechar ciclos, sim, Sim, e Sim. romper outros, ter porque coragem senão para isso, né. coragem. Então, por isso, gente, a gente quer a Camila tocou aqui de leve, a gente quer comentar que a Camila, ela está deixando Goiânia, a gente faz esse podcast aqui em Goiânia, muitas vezes Não, você não faz que presencialmente. eu vou começar a chorar. Não chore, né, Só. porque É, como Aí todas chora nós, mais ainda. como todas nós e todos vocês também, a gente tem que ter essas iniciativas de mudança, né, e a mudança é a propulsora da vida. Eu acho que quando a gente perde o desejo de sonhar, eu nunca paro de sonhar, gente, nunca. Eu acho que a isso gente é nunca libido. é É libido, exatamente Isso é exatamente, libido. é aí que eu queria chegar. É libido, é é, desejo. Você ter planos, você ter motivação, ter aqueles pilarezinhos que eu também compartilhei com você. Cara, a sua felicidade não depende só de uma coisa, nem só da sua seu bem-estar físico, é bom que a gente uhum, esteja bem, né, mas a gente precisa ter um monte de paixões pela vida. é, Paixões pela família, sim, pelos filhos, sim, pelo nosso trabalho, mas pela nossa fé, pelo nosso hobby, é, pelas nossas amigas, né, porque se a gente não fizer isso, a gente vai construir uma felicidade nesse forma que você falou, no controle, na vida do codependente, outro, né. né, Olha, preciso controlar o outro para eu ter felicidade, e você nunca vai entender qual que é o ciclo que você precisa cumprir para você chegar bem, né, no final da sua vivência aqui nesse planeta Terra. Não é verdade? Então, esses calorzinhos. é o Não, ar-condicionado. agora foi o champanhe. Foi o champanhe e o ar-condicionado. Agora, mas assim, Entendi. eu já percebi, desde que eu tive o segundo filho, eu tive com a idade dos 38, uma Uhum. mudança, assim. Mas é isso, é o normal, porque se você não estivesse falando que não está sentindo nada também, cara, Não, não É, tem aí como, fica né, não é funciona, não é bem assim. Então assim, meninas, eu acho que a gente está chegando ao fim, mas eu queria muito dizer para vocês que essa conversa não acaba aqui, vamos não. continuar lá nas redes sociais, a gente quer bater papo sobre isso, queremos falar mais sobre isso também, Uhum. né, esse tópico e vários outros, e eu queria agora pedir para vocês as dicas do nosso episódio. Temos dicas? temos Temos dicas. dicas. Vamos Então, a eu vou falar elas. da minha dica, que na verdade é uma coisa que eu não gostei. Estou louca para essa conversa, Dica podemos de fazer. não ler. Não leia. Não, gente, brincadeira. É porque, assim, me incomodou que tá no hype, né, tá todo mundo falando do livro de 4 da Miranda July. E aí, foi um daqueles que eu comprei no Kindle sem nem pegar a amostra, porque se eu tivesse pego eu já não teria Será? comprado. E aí é o que eu coloquei, né, eu comentei isso rapidamente no meu Instagram. Eu estava no momento, estou, na verdade, de ler autoras brasileiras. E eu acho que isso tem muito a ver com também, esse momento meio político de eu não posso falar aqui, senão o YouTube não vai permitir É, que a gente mas esse engaje. momento, Esse momento, esse né. momento. E Hoje aí, então? Hoje, então, Hoje, né, 50%. né, Vou falar só 50%, isso, espero que né, não seja censurado. deixa pra lá. E aí eu fui começar a ler, na verdade cheguei até um quarto do livro, né, os 25%, e o tema é a menopausa, e assim, eu não me identifiquei em nada, achei ela chatérrima. É muito white people problem, é aquela coisa do: "Ai, a gente tem um filho e não pode dar o pronome, né, então fica aquele gender neutral, o elu, elu, elu". Nossa, eu já achei isso cansativo, desnecessário para uma criança. E aí depois também a maneira com que ela gera ali toda uma necessidade de escape de uma rotina, fazendo coisas que eu acho perdulárias, sabe. Então eu vou até Nova York a trabalho, vou fazer todo esse trecho de carro, não gosto muito de dirigir, mas é um desafio, e ela para, tipo, 40 quilômetros depois num hotel de beira de estrada e reforma o Nossa, é muita quarto, falta de coragem para gastando enfrentar a vida. horrores, sabe. Vai lá no melhor lote de decoração, decora o quarto todinho para depois ir embora. Gente, aquilo para mim não pegou, não bateu. Então se alguém gostou, comenta aí para ver se eu consigo avançar. É, eu fiquei curiosíssima, Leia, amiga, a gente eu vou discute ter que ler depois. para discutir. E você, Fran? gente, eu não andei lendo nada Filme, bom, amiga, não assim. precisa ser Não, só eu vou livro não. confessar, eu não li nada assim que eu realmente tenha curtido. Assim, eu li um livro da Márcia Tiburi lá, também. Eu acho que a Márcia milita no meio
Eu não sabia. Qual o É livro que ela ficção? lançou? Não, tô por fora. No meio da neve, Helena, É Helena, os ficção? sapatos É ficção? é ficção. Os sapatos estragados, Helena avança sobre a neve, assim, uma coisa assim. Tem Nossa, o Helena e título tem Avança leva, na né? Neve. E a princípio parece legal, mas assim, ela vai bem discutindo a história, e de repente ela mete um discurso Marcia Tiburi, assim, no meio, assim, ela Hum, militando. Eu ouvi na voz dela. sim. Mas eu não queria falar disso. A pessoa queria dizer que eu Uhum. realmente também, no Camila, não li nada bacana. Mas eu no momento forró. Forró! Adoro! Que Amo! tudo! Perfeito! Adoro! Apaixonada. Também vai fazer aula então, amiga, porque Fazer. eu fiquei no -0 na qualificação, mas eu vou persistir. Ao menos zero for Sim, eu ficar, era até muito porque eu ruim. tenho uma trajetória na É, você tem dança, uma né? trajetória da dança, eu Mas só do eu me esporte. apaixonei, assim, no álbum Dominguinho, que é com o João Gomes, mestrinho JP. Vocês Mestrinho vai estar ouviram? amanhã aqui, né? Nós iremos. Ouviremos. Mas, assim, gente, que delícia de álbum. Adoro. Que É, sotaque, que tudo, né? sonoridade, que tudo. Que vontade de dançar todas aquelas Adoro. músicas. Muito gostoso, assim. Nossa. E esses dias eu recebi uns convidados em casa e tava tocando na televisão. Eles não conheciam. Ah, não Aí pode ser. eles não conheciam. Ah, Eu não falei, nossa, que acredito. música boa. Não, ou, Vou te dar um shot da felicidade. nossa, tem essa música aqui, essa Beija-Flor, que Ah, é é uma demais. gracinha. Flor de Flamboyant também. Eu Não amei. é aquele beija-flor antigo. Não, Tá, é tá. outro Beija-Flor. Tá, então esse eu não conheço, vou É um conhecer. beija-flor que fala de relacionamento, assim, que pra você ser feliz no relacionamento, você tem que ter a sua Ai, que individualidade. adoro. Olha que 2025 Tudo, isso. É tudo. muito trend. Tudo, totalmente. Então eu vou para um outro lado completamente diferente, porque eu acho que eu não falei, eu tenho falado para várias pessoas, eu não vou falar de livro, estou lendo um livro que eu estou gostando muito, mas eu estou no começo dele ainda e ele fala sobre morte, né, que tem um pouco de conexão também com o que a gente está falando aqui, que ciclos Uhum, acabam, né? sim. Então é uma morte no renascimento constante, né? E uma morte no final, tá? Mas eu vou falar de uma série que você me indicou, Camila, que eu tenho, indico para todo mundo, É linda, porque né, eu amo aquela amiga? série. Eu Foi a primeira gostei vez que eu demais. assisti uma série curta, se Deus quiser, tomara que não tenha muita prorrogação, vai ter, né? Não, tem mais um agora, É. acho que só. E que eu não lembro o nome em inglês. É Falando a Real, em inglês é? Nossa, eu vou lembrar daqui a pouco. Falando a Real, em inglês, não lembro como Aonde é que tem isso? é na É na Apple, Apple. com o Harrison Ford. Gente, incrível, É né? E incrível! todos os personagens são Todos, são fofos. 3 terapeutas, né, É. 3 terapeutas, são terapeutas de psicologia comportamental? Não me lembro, tá, qual que era a linha. É TCC. Mas é muito gostoso de ver. Eu me apaixonei por todos os personagens. Todos Não são tem lindos. como. Eu falei, esse aqui eu gosto mais, esse aqui eu gosto menos. E é curta, né? São episódios de Como 20 chama em minutos, inglês? 20 e Ai. poucos minutos. E são 8 episódios? Não me lembro. Eu sei, é curta. Vá assistir se você quer ver um pouco sobre terapia e ver como as pessoas, qualquer pessoa precisa de terapia, Tô procurando, precisa de Ai, que compreensão umas linda, com as gente. O outras. É muito Harrison Ford humano. tá E ele incrível. tá incrível, sim, Gostei realmente. muito. Então é isso. Essa é a minha dica. Shrinking, Shrinking, é isso exatamente. aí. Muito linda, muito gostosinha de ver, assim, no finalzinho do Que dia. bom que você Tomara que gostou. você consiga Vou ver só um assistir, por então. dia, porque é difícil. E é isso, meninas. Muito obrigada por quem está aqui acompanhando. A gente fica muito feliz de estar aqui com vocês, batendo esse papo. Esperamos que a gente esteja junto de novo em breve, Em breve. mesmo que online, né? É isso aí. Em outros formatos. É isso. Beijos, um brinde Beijão para no outro todos. amor, Até a gente. próxima. Até. Até.